Minnesota Timberwolves 127-117 para cima do Golden State Warriors, um jogo onde o Minnesota foi bem superior, levou uma margem de basicamente 20 pontos por intervalo. Depois do intervalo, o Warriors até ameaçou encostar, diminuiu essa margem, mas a real é que o Minnesota foi melhor, é melhor e por isso que saiu com a vitória. Eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar que eu tô fazendo esse vídeo basicamente 5h13 da manhã desse sábado, e eu trago vídeo novo todo dia. Então já queria pedir para você me seguir e curtir aí o vídeo. Destacar também que eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu vou comentar sobre essa vitória do Minnesota Timberwolves sobre o Golden State Warriors. No outro canal sobre a vitória do Houston Rockets sobre o New Orleans Pelicans. Tá bom? Então fica essa outra sugestão. Ontem, num geral, essa sexta-feira, num geral, que para quem gosta de esporte foi um dia bem fraquinho. Na NBA, sem jogos muito interessantes, no futebol, menos ainda. Né? Porque eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club, e dois sobre futebol, que é o 21 Futebol Clube e o R42 Futebol. Para vocês terem ideia, no de futebol eu vou ter que trazer Lanús e Estudiantes no futebol argentino e Olympique de Marseille e Auxerre no futebol francês. Só joguinho assim que ninguém liga, mas é a vida, faz parte. Enfim, vamos começar aqui olhando pelo lado do Golden State Warriors. E que nem eu falei, não teve muita competitividade. O Wolves já levou uma margem de 20 pontos por intervalo. Esse time do Minnesota Timberwolves, no geral, é melhor. Por mais que tenha vindo de algumas sacoladas, né? Tomou um atropelo do Los Angeles Clippers esses dias, que eu trouxe análise desse jogo, onde o Kawhi Leonard, que tá jogando muito, e naquele jogo fez uma partida fenomenal. Além disso, o Wolves tinha perdido pro Lakers esses dias também. No geral, o Wolves não vive lá a grande fase. Mas mesmo assim é muito melhor que o Golden State Warriors. Hoje o Warriors é um time de prateleira muito mediana. É muito difícil a gente imaginar que o Warriors tenha algum pingo de chance de título. E se tivesse ao menos o Curry e o Jimmy Butler, dava pra olhar e falar, nos playoffs esses caras podem resolver. Mas esses caras precisam retomar o mais rápido possível para pegar ritmo de jogo, pelo menos. Enfim, o maior destaque do Warriors foi o Podziemski que fez 25 pontos, além de 10 rebotes, ele que matou 5 bolas triplas, fez um bom jogo. O Porzingis, jogando 22 minutos, fez 20 pontos, conseguiu agregar bastante nesse time do Warriors, ele que tá pegando cada vez mais ritmo de jogo, cada vez mais jogando, ele vai ser um dos grandes nomes desse time, ainda, né? É importante o Porzingis estar inteiro fisicamente. O Gui Santos fez 17 dentro de 34 minutos. Ele ficou atrás só do Podziemski em questão de minutagem. O Gui Santos, repetindo, a cada vídeo do Warriors que eu trago é impressionante e é muito bacana ver o nível de protagonismo que o Gui Santos assumiu. Ainda mais com esses desfalques do Warriors, né? Não teve dentro do jogo o Jimmy Butler, não teve o Curry, não teve o Draymond Green, não teve nem o Moses Moody dentro do jogo, por exemplo, também. Então, é um time muito desfalcado, né? E o Gui Santos se tornou uma peça importante. O Gui que teve 17 pontos, além de 8 assistências, cara. Aproveitamento de arremessos foi 6 de 15, o que não é lá essas coisas, e foi 3 de 10 nas bolas triplas, o que não é bom. O aproveitamento no geral dele não foi lá essas coisas. Mesmo assim, ele foi o terceiro maior pontuador do Warriors e o maior assistente do Golden State Warriors. Foi o jogador que mais deu assistências. Então é um Gui Santos que colabora em muitos sentidos com esse time do Warriors. O Gui tá longe de ser um grande craque, mas é um cara muito esforçado e que ajuda em todos os setores da quadra dentro desse time do Warriors. Na parte defensiva ele agrega, na parte ofensiva ele está entregando regularmente pelo menos 15 pontos, o que é muito interessante. Em minutagem ele não cansa, ele joga quase o jogo todo. Então é bacana ver o nível que o Gui Santos atingiu com a camisa do Golden State Warriors. Por mais que o Warriors hoje seja um time bem mediano, seja um time que não vai brigar por nada, é bacana ver o nível que o Gui Santos assumiu dentro do time. O DeAnthony Melton fez 12, mas sendo apenas 4 de 11 nos arremessos de aproveitamento ruim. E o Al Horford jogou menos de 5 minutos, jogou muito pouco e fez apenas 3 pontos. Decepcionante a atuação do Al Horford. Confesso que eu não sei se ele machucou ou algo do tipo, mas ele jogou de fato muito pouco, né? Não sei se foi por opção essa minutagem tão baixa, mas
É estranho até, o Al Horford jogou menos de 5 minutos. Com esses desfalques todos, ele é um dos grandes nomes desse time. E jogou tão pouco, né? Aí a gente vai para os bancários. O Cryer fez 8 pontos. O Leons fez 6 pontos. Gary Payton fez 12. O Kenton Post fez 7. Will Richard, que jogou 29 minutos, ficou zerado. Pegou 5 rebotes, mas zerado, cara. E o Will Richard é bom jogador, mas dentro do jogo, quase meia hora, não fez um mísero ponto. O Pat Spencer fez 7 pontos. E o Seth Curry retornou nesse jogo, o irmão do Curry, né? O irmão do Curry voltou, mas o Curry original não. E o Seth Curry em 7 minutos ficou zerado. Enfim, é um time do Warriors que quase todos os jogos recentes do Warriors eu tô falando a mesma coisa. Já atingiu um teto, né? Atingiu um teto esse time sem os seus protagonistas. É um time que continua sendo competitivo, a maioria dos jogos consegue dar trabalho. Aqui, por exemplo, perdeu só por 10 pontos contra um Minnesota que estava inteirinho, praticamente. Então, consegue, na medida do possível, ser competitivo. Só que para poder sonhar com algo a mais, precisa do Curry. Ao menos o Curry. Seria interessante o Curry e o Jimmy Butler. Mas ao menos o Curry tem que voltar. Porque senão, esse time aí, cara, só não vai se complicar mais, né? Porque o Warriors, que já tava um pouquinho mais acima, tipo uma 7ª, 8ª colocação, o Warriors agora já é 9º, o Los Angeles Clippers já passou o Warriors. Atrás do Warriors é o Portland Trail Blazers com 32 vitórias e 35 derrotas. E o Warriors tem 32 vitórias e 34 derrotas. Pelo jeito que as coisas estão caminhando, é questão de tempo pro Portland passar o Golden State Warriors, porque o Portland é um time com um elenco mais completo, jogadores inteiros fisicamente, que consegue jogar melhor, que consegue dar mais trabalho e que consegue vencer mais no retrospecto recente. Então é questão de tempo pro Warriors cair de 9º para 10º também. A sorte é, o Memphis Grizzlies, que é o 11º, tem 23 vitórias e 43 derrotas, muito atrás. O Dallas Mavericks, que era um time que em determinado momento estava juntinho com o Clippers, quando o Clippers ainda estava fora da zona de play-in, o Dallas morreu de um tempinho pra cá. Desde a troca do Anthony Davis, e não é porque o Anthony Davis saiu, porque o Anthony Davis também desfalcava pra caramba o time, mas desde a troca do Anthony Davis, o Dallas Mavericks parou de ser competitivo. Então o Warriors deu essa sorte. Vai pegar uma zona de play-in, mas pelo jeito que tá indo, vai pegar a última vaga de play-in, cara. Que nem eu falei, é questão de ter tempo pro Portland Trail Blazers passar o Warriors. Pelo jeito que as duas equipes estão jogando, é questão de tempo. Enfim, essa aqui é a realidade, né? E aí a gente olhando agora pro lado do Minnesota Timberwolves. Anthony Edwards é o grande nome do jogo. Em 37 minutos ele fez 42 pontos, além de 8 rebotes e 5 assistências, 13 de 22 nos arremessos. O Edwards destruiu com a partida, essa que é a real. Foi o único jogador do Wolves a passar dos 20 pontos e foi o nome da partida sem dúvidas. Se o Wolves venceu, foi muito graças a este rapaz. O Anthony Edwards joga demais. O Rudy Gobert com 18 pontos além de 9 rebotes, tendo 100% de aproveitamento nos arremessos, 5 de 5. O McDaniels fez 15 pontos. O Julius Randle fez 10 pontos além de 4 rebotes. Pontuação baixa para ele, né? Mas nem precisou forçar para vencer desse time do Warriors. E o DiVincenzo, que é ex-Golden State Warriors, né? Fez 7 pontos além de 6 rebotes. Com isso a gente fecha os titulares e agora vai para os bancários do Wolves. O Naz Reid entregou 12 pontos. O Dosunmu, 12 pontos, 8 rebotes e 7 assistências, agregando em todos esses quesitos. Grande jogo do Dosunmu. O Kyle Anderson, ex-Warriors também, né? Tava no Utah Jazz e agora tá nesse time do Minnesota. Ele que anteriormente eu acho que já tinha jogado no Wolves, né? Em 14 minutos ele ficou zerado e pegou 5 rebotes. Fechando os titulares, os reservas, aliás, né? O Bones Highland, em 10 minutos fez 11 pontos. Veio muito bem do banco. O Bones Highland tem aquela comemoração assim, né? É uma comemoração interessante. Eu não sei imitar, mas é uma comemoração estilosa do Bones Highland. Enfim, no geral, o Wolves foi bem superior. O Warriors depois do intervalo até encostou um pouquinho no placar, mas é porque o Warriors administrou o jogo. O Julius Randle não passou dos 10 pontos, cara. E ele é o segundo grande nome desse time depois do Anthony Edwards. Esse talvez seja
essa talvez seja uma coisa ao Minnesota Timberwolves repensar. O Julius Randle ser esse segundo grande nome do Minnesota Timberwolves. Que ele foi envolvido naquela troca com o Karl Anthony Towns, e aí veio o Julius Randle e o DiVincenzo. Eu não acharia loucura ao final da temporada o Minnesota Timberwolves repensar esse segundo grande nome do time para ajudar o Edwards, porque o Julius Randle é um cara que é bom, mas muitas vezes ele fica aquém na pontuação, cara. O Wolves precisaria de alguém mais constante. Quando chegar nos playoffs, essas pontuações oscilantes do Julius Randle podem fazer falta, né? Enquanto o Edwards toda hora carrega esse time, principalmente em momentos decisivos, precisa ter alguém para ser mais constante ao longo dos jogos. Então não sei se o Minnesota Timberwolves não deveria ao final da temporada pensar em trocar o Julius Randle. Lógico, falando isso agora, daqui a pouco o Julius Randle pode atingir um nível de regularidade alto, o Wolves pode até ganhar a NBA. Tanto é que tá bem colocado, cara. É difícil imaginar que o Minnesota vai ganhar, porque existem equipes melhores, como é o San Antonio Spurs, como é o OKC, o Boston Celtics, equipes mais prontas. Mas, por exemplo, o Wolves está na 6ª colocação da Conferência Oeste, com 41 vitórias e 26 derrotas. Só que o terceiro colocado é o Houston Rockets, que tem 41 vitórias e 25 derrotas. Literalmente, do terceiro ao sexto colocado, todas as equipes têm 41 vitórias. Do terceiro ao sexto. Sendo o Houston Rockets, o Lakers, o Denver Nuggets e o Minnesota Timberwolves. A única diferença é o número de derrotas, que é uma para cá, uma para lá, e o saldo das pontuações gerais. Mas, no geral, a mesma quantidade de vitórias mostra justamente esse equilíbrio. Do terceiro ao sexto colocado, toda essa restante de zona de playoffs direta, todo mundo com a mesma quantidade de vitórias. Mostra exatamente esse equilíbrio. É porque o Minnesota Timberwolves, que nem eu falei, tinha entrado em uma fase meio ruinzinha. Perdido pro Lakers, perdido pro Clippers. Foi atropelado pelo Clippers, inclusive. O Kawhi destruiu o Minnesota Timberwolves. Mas mesmo assim é um time muito forte. Enfim, vai pegar playoffs direto ou não? Porque o Phoenix Suns estava encostando, né? Deixa eu ver aqui. O Phoenix Suns está com 39 vitórias e 28 derrotas. O Minnesota não pode bobear não, cara. Porque o Phoenix está encostando, né? O Jalen Green tá jogando bem, o Devin Booker tá jogando bem, tem o Colin Gillespie, o Dillon Brooks foi preso esses dias. Enfim. E não duvido o Clippers embalar uma fase ainda melhor do que já tá tendo. O que o Clippers tá jogando é uma enormidade. Enfim, o Wolves não pode vacilar, não. É uma campanha que, ao mesmo tempo que é igual ao terceiro colocado, é 2 vitóriazinhas e ele já entra em zona de play-in. 2 vitórias do Phoenix Suns, né? Então, é muito oscilante. Do terceiro ao sétimo colocado, é questão de 2 vitórias. Então, de você estar muito bem colocado para você perder uma vaga de playoff e ir para play-in, é no detalhe. Então, se qualquer equipe desse terceira até a 6ª colocação embalar uma fase ruim, o desastre pode ser grande, porque o Phoenix Suns está jogando bem. E aí pode pegar essa vaga de uma dessas equipes, né? Então, desse terceiro ao 6º colocado, tanto o Rockets, o Lakers, o Denver Nuggets e o Minnesota Timberwolves, se embalar uma fase ruim de 3, 4 derrotas seguidas, vai ficar para trás de todos esses confrontos diretos e o Phoenix Suns vai encostar. Então, é um momento crucial da temporada para essas equipes e é por isso que o Julius Randle precisa ser mais constante. Dessa vez não fez falta, até porque contra o Golden State Warriors, com todo respeito, hoje qualquer time pode vencer do Golden State Warriors. Até o Washington Wizards, o Indiana Pacers, o Brooklyn Nets, hoje qualquer time pode vencer do Golden State Warriors sem o Curry, sem o Jimmy Butler. O Warriors é um time que coletivamente é competitivo, mas coletivamente não consegue ser avassalador e superior de fato, muito superior a ninguém, né? Então, não fez falta essa atuação abaixo do Julius Randle, mas em outros jogos pode fazer. Enfim, no geral o Minnesota Timberwolves é melhor, foi melhor, e é por isso que venceu o Golden State Warriors. Bom, foi esse o vídeo, valeu e falou!